Olá, esse é o seu canal Novelas Comentadas. Hoje nós vamos falar de RuPaul's Drag Race, episódio 4. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua crítica. Elas começam falando, né, depois da saída da Kimora semana passada, um pouco ainda de shade, da Aja, até da Alexis, né, se eu não me engano, falando: ai, Valentina, tu não devia estar no top 13 e tal. E um pouco eu acho mesmo, né, como eu falei no vídeo da semana passada, a Valentina tá sempre fazendo o mesmo look, né. Essa semana, do pouquinho que a gente conseguiu ver ali da passarela, ela até que deu uma diferenciada, mas a Valentina, até pela participação que a gente viu dela fora da passarela ali, acalmando os ânimos e sendo muito magnânima, a gente é dessas pessoas que a gente não pode falar mal, né? Ela tão do bem, assim, tá se apresentando tão do bem e tão above, acima do bem e do mal, assim, que tá sendo... Tipo, não tem muito o que falar mal da Valentina, então vamos deixar esse anjo em paz. Agora, realmente, né, eu acho que a Aja tinha razão, aquela coisa, ela apareceu num maiô, né, e a Aja tem um pouco de razão quando ela fala assim: ai, só elogiam ela por ser linda e eu que não sou linda, sabe, que me esforço ao máximo pra desenvolver outros talentos, assim, só sou xoxada. Eu entendo um pouco de onde vem essa bitchness da Aja, assim, entendi um pouco. E depois que ela já deu uma volta por cima, assim, ao longo desse episódio, tá, Toco, vou te pôr no chão. Eu entendi um pouco o que ela quis dizer, assim, até porque eu acho que, como eu disse também no vídeo passado, existe um elemento de todo mundo, inclusive as concorrentes, mas também a RuPaul, a Michelle, tá todo mundo muito encantado pela Valentina, né? Então, acho que tem esse elemento em estarem todo mundo elogiando tanto ela, assim, sabe? Bom, o grupo da Trinity estava fadado ao fracasso, né? Acho que ficou claro desde o início, assim. Talvez não desde a hora que elas se separaram, que elas escolheram os grupos, mas desde a hora que a gente viu elas se reunindo ali, a Trinity com aquele papo de já ela escolher quem ia fazer o quê, não deixar ninguém dar a sua opinião, depois daquela conversa de cada uma tinha que levantar as mãos pra poder falar, enfim, realmente acho que foi uma vibe ditatorial, sim, né? Não, e mesmo que precise ter uma organização, né, num trabalho em grupo, existem maneiras e maneiras de se fazer isso, e no final, quando não dá certo, como não deu certo nesse caso, ela precisou assumir a responsabilidade, e acho que foi uma das razões que levou ela a ter que lip-syncar no fim, né? E outro destaque negativo também desse momento acabou sendo a Eureka, que, claro, já tinha aquela pitimba lá com a Trinity, que tá realmente se consolidando como uma pessoa de energia negativa e desagradável, né? Ela sempre entra nas conversas pra atrapalhar uma conversa que já tava rolando, né? E trazer mais confusão para um momento de confusão. No momento ali delas estarem preparando o challenge, ela, sabe, trazendo mais energia negativa, na coisa de levantar a mão, ela já joga mais uma energia assim: eu tô fazendo exatamente como tu pediu, sabe, jogando um veneninho muito nojento. E depois, mais adiante, naquele momento em que elas estão se arrumando, que tu vê, eu já nem me lembro mais quem é que começa com aquela conversa: quem é mais além de mim tem psoríase. Então ela já se atravessa e dá uma brigada com a Sasha sobre aquela história de distúrbios alimentares. E tu vê que nem a Sasha conseguiu falar direito sobre a questão dela, nem a própria Eureka conseguiu entrar com uma questão pessoal dela, falar alguma coisa dela, né? A Eureka sempre entra atravessado, fala por cima das outras, sim. É uma pessoa desagradável, dessas pessoas que todo mundo conhece alguém, né, que tá sempre jogando uma energia ruim numa conversa, especialmente nesses momentos em que
já tá um momento tenso, assim, que só entra pra complicar ainda mais. Um momento que já tá tenso, que já tá meio de briga, meio de tensão, assim. Então, acho que, apesar dos talentos dela que já apareceram, e acho que ela tem várias qualidades, assim, como drag queen, e essa característica dela tá aparecendo muito e é bem desagradável, assim. Ela como pessoa, pelo que tá aparecendo até agora, não tá parecendo uma pessoa não está parecendo ser uma pessoa muito legal. Eu até achei o próprio nome, né, dos dois shows. O primeiro era bem legal, que era aquele Good Morning Bitches. O segundo nome já achei meio cagado, né, que era Not On Today. Então já começou daí, né, a diferença entre os grupos. É engraçado como o Ross Matthews, ele funcionava ali como um diretor, né? Tanto que ele chamava, eu sei, pelo que eu entendi, elas fizeram o texto, né? Mas ele funcionava como um diretor naquela coisa do tempo, de chamar o comercial, né? E tal. Mas tá, tudo bem, tanto que deu certo no caso do primeiro show do Good Morning Bitches, de ao final da entrevista elas se ligarem, né, e agradecerem a presença da menina e encerrarem o programa, coisa que as segundas meninas não conseguiram atinar, né. Agora, claro, a gente sabe que num programa da vida real, né, esse tipo de coisa não aconteceria, porque caso desse um branco nos apresentadores, tu tem o diretor, né? O apresentador tá com um ponto no ouvido, né? O diretor fala pro apresentador o que falar. Segundo lugar, no teleprompter não tá só assim, goodbye, né? Tá o texto escritinho, bem direitinho. Então, claro, tô sendo aqui preciosista, mas, né, também é bizarro jogar tudo isso em cima delas, assim, num certo ponto, né? E aí uma coisa que me chamou a atenção, que foi que a Charlie Hides teve sim essa presença de espírito de dar aquela salvada ali, né? Coisa que as duas mocoronga não tiveram a noção de salvar ali, né? As duas âncoras. E ninguém se lembrou disso no final, né? Claro que não adiantava nada, mas enfim, né, pelo menos essa presença de espírito ele teve, né. Gente, essa aqui é Tequila. Não sei se vocês conhecem ela, faz tempo que ela não aparecia nos vídeos. A cachorra da minha irmã. Olha que amor, Tequila, dá oi pro pessoal do RuPaul. Ai, Tequila, muito fofa. Tá, então, só sobre ainda o grupo da Not On Today, realmente o destaque, né, quem salvou o grupo foi a Nina Bonina e a Eureka, que estavam super bem, eu achei. E, de fato, acho que a Cicely Fontaine fez milagre ali, coitada. Lembrando que ela tem alguma dificuldade ainda em pronunciar um inglês perfeito, né? E isso pra fazer uma coisa de TV, assim, né? Tem essa dificuldade, considerando que ela pegou fazer dupla com a Charlie Hides, que teve aquele pânico ali, né? Eu acho que nossa, tanto que os próprios jurados cumprimentaram ela por isso, porque realmente, assim, né, ela se destacou também por isso, foi realmente impressionante, né, porque o Charlie foi uma coisa incrível que aconteceu, assim, né, a pessoa ficou olhando aqueles cartões, uma coisa assim, foi assustador mesmo. Charlie junto com as duas âncoras foi a coisa mais assustadora. Agora, eu só queria comentar que as perucas delas, as perucas do grupo Not On Today, eu amei, parecia muito cabelo de apresentadora de programa de jornalismo matinal americano. Mesmo que a da Trinity tivesse exagerada, muito alto o cabelo, mas parecia, vocês não acharam? Meio Oprah, meio essas mulheres de telejornal local, assim, tipo Rede Globo local, sabe? Eu achei muito bom o cabelo da Trinity, o próprio cabelo da Peppermint tava ótimo, o cabelo da Charlie
Eu achei maravilhoso, adorei. E aí aquele momento de tensão que a gente achou que ia ter, assim, a primeira grande briga. E Valentina, com a sua doçura, né, conquista tudo e a todos, assim. Tá, Aja falando que não, eu acho que eu sou overconfident, acho que eu tenho confiança demais e tal. E aí a Valentina se atravessa na conversa, pronta, assim, para levar a lapada do ano. E diz, olha, eu acho que não, Aja, acho que tu é muito negativa, eu te vejo falando de mim pelos cantos e falando das outras, e acho que você se foca demais nos outros, acho que você precisa se focar mais em você mesma. E aí, surpresa das surpresas, Valentina consegue dobrá-la com o seu toque de doçura, e a Aja diz, você tem razão, eu acho que eu tenho sido muito disappointing here, e acho que eu tô, sabe, jogando essa frustração em cima de você e das outras, e eu peço desculpas, e elas se abraçam, e no fim rola uma piada do tipo, a Valentina diz assim, ai não, mas primeiro eu vou terminar minha maquiagem, que isso é muito mais importante, e rola, e elas ficam best friends, eu amei. A Valentina realmente é um doce, né? Só que daí no final, ela já, depois daquela briga lá da discussão, né, da Eureka e da Sasha, a Valentina já de novo, assim, ai gente, vamos se focar na passarela. E daí eu já tô tipo assim, ai tá, querida, tu é assim a Oprah agora, oferecendo conselhos pra todo mundo. A guriazinha que chegou há 10 meses já tá assim, querendo ser, entendeu, a sensata. Tá, menos, né, por favor. Aí a Runway, né, que ou tô enganada ou sequer apareceu todas elas desfilando, né, de tão rápido que foi. Não teve nem as frasezinhas aquelas dos jurados e da Ru, né, de tão rápido. Olha, eu não sei o que tá acontecendo, gente, eu cheguei a ter esperança, né, nos primeiros vídeos que a edição tivesse diferente, que o programa, né, eu tava esperançosa, doce ilusão, né. Lembrando, o programa se chama RuPaul's Drag Race, ela faz o que ela quiser com esse programa, e aí estamos vendo, né? Sabe-se lá por o que foi privilegiado para aparecer mais daqueles programas da morning shows. Quem ganha o desafio, enfim, da semana é a Shea e a Sasha, super merecido, né? Porque, enfim, não sei dizer sobre a lingerie delas, mas no desafio da semana elas estavam ótimas mesmo, né? Foi o grande destaque dos dois grupos, elas estavam muito bem. E foi uma química muito legal das duas. Acho que a Shea tem se destacado bastante. Nesse episódio, ela apareceu um monte, assim. Acho que ela tem sido injustiçada também em alguns momentos, nos episódios passados. No episódio passado, a princesa, o vestido estava muito bem. Ela fala coisas inteligentes nos Untucked, nos bastidores do programa que a gente pode perceber que ela é uma queen inteligente e tal. Acho que ela tem ainda bastante pra contribuir, pra aparecer, assim, então... E maravilhoso, né, gente? Elas ganham não sei o que lá, $1000 de não sei o que, e um ano de hambúrguer grátis, não sei aonde. Melhor prêmio de RuPaul's Drag Race até agora. E Peppermint mesmo é chuchada pela roupa feia ali, que daí dá pra ver, até porque parece um pouco mais, né, uma camisola, um pedaço de camisola meio amassado, meio parecendo a bunda, mas não de uma maneira sensual, né, meio dando a entender como se fosse uma roupa meio curta. Enfim, tava enrugado, meio mal feito, assim, impressão de mal feito. Da Charlie, falaram muito mal do desafio, né, e da Peppermint também, que ela tava, né, se atrapalhou muito com a leitura e tal, muito dura, mas que a outra tava tão mal, tão bitchy, que ela pelo menos tava um pouco mais doce. E a Charlie é isso, né, a Michelle falou que ela tava casada com as cartas, né, que ela tava tão controladora que quase estragou todo aquele segmento, né, inclusive quase comprometendo a participação da Cecily Fontaine. A própria Ru falou isso também, né? E talvez o mais grave, que na hora da entrevista lá com a menina do Glee, que ela fez uma pergunta e não deixou a guria responder,
né? Isso é um absurdo dos absurdos, assim, tu tem um convidado, que ainda por cima é uma convidada da Ru, né? Uma pessoa de fora do programa, que ela faz a pergunta e não, por nervoso e tal, de se livrar, né? Não deixa a pessoa falar. Então, realmente, assim, é exatamente o que a Ru falou, uma veterana, sabe? Cometendo esse tipo de erro é meio imperdoável, assim, né? E aí, assistindo de novo, eu prestei atenção naquela hora que elas estão falando do trabalho de conscientização, né, do vírus HIV e tal, que eu acho, não me lembro se é quem é que faz, se é a Alice Fontaine ou a Sasha, enfim, mas que a Charlie conta da história dela, né, por conta da geração, que ela saiu do armário antes mesmo, né, de que se soubesse o que era o vírus HIV e tal, que foi em 85, né, se eu não me engano, que começou, né, a epidemia, enfim, e que houve toda, né, a primeira onda e tal. E ela fala, né, de Survivor's Guilt, ou da culpa de sobrevivente, que muita gente que ela conheceu, além dela ter perdido muitos amigos pra AIDS, que ela também perdeu muitos amigos pra essa culpa do sobrevivente. Muita gente pra drogas, bebida ou problemas similares por conta disso. E eu fiquei pensando pelo fato disso ter entrado na edição, que ela chora e tudo, né? Rola aquele momento, né? Emoção, assim, do programa. Fiquei pensando em que grau isso não faz parte do fato dela ter desistido, sabe? Porque quanto tempo a gente não tá falando aqui e o pessoal tá falando da internet que ela já desistiu, né? Desde lá do episódio das acrobacias, que ela já vinha com aquela conversa pra Ru, né? Ai, você trouxe essa Queen velha aqui junto com as garotas e tal. E na verdade essa conversa dela de Queen velha, eu acho até contraproducente para as Queens velhas, sabe? Porque ela com 52 anos ficar se chamando de Queen velha é muito irritante. Ainda mais com essa postura que ela tem, sabe? De give up, sabe? E dela ter feito aquele lip sync que ela não botou o pé pro lado, né? Até a Dia Gunn naquele review que tem com a Raja no canal Logo na internet, vejam, quem não viu ainda. A Dia Gunn e a Raja deve usar os comentários muito engraçados, assim, por que ela não botou o pé pro lado? Por que ela não deu uma balançadinha de cabelo, assim, ela não fez nada, né? Não fez nada. Eu acho que num certo nível não deixa de ser um certo assinte, assim, né? A própria RuPaul, entendeu? Que afinal de contas, acredito que tem mais ou menos até a mesma idade, um pouco mais, talvez, né? Enfim, não sei que idade tem algumas. Enfim, tem um cachorro passando aqui na frente, gente. Então, né, por favor, assim, tipo, eu não faço lip sync, eu não. Querida, tu não pode fazer 1 minuto e 30 de lip sync no programa que todas as drag queens do mundo gostariam de estar participando. Será que realmente vai ser tão humilhante pra ti? Ou muito mais humilhante é tu não te mexer durante esse 1 minuto e meio e ouvir ser conhecida por isso em vez, né? Não sei. Bom, sobre o Untucked eu meio que já falei sobre as coisas principais, que acho que foi aquela fala da Aja meio já assim redimida, né, falando da coisa da beleza, que eu acho que foi interessante. Achei Coulee falando que ela acha que devia ter tido uma posição melhor a semana passada por causa do vestido dela, que ela mesma faz as roupas dela, eu também acho. E elas brigando um pouco com a Trinity sobre essa coisa dela ser ditadora e tal, e a Trinity com a melhor fala do mundo: querida, eu tenho 50 doses de Botox na minha cara. E a Trinity, pra mim, assim, eu cada vez amo mais ela, assim, tá quase com as minhas tops, assim, Nina e Valentina. Acho que ela tá até, porque a Trinity é muito fofa, eu adoro ela agora.
E tô um pouco preocupada com a Nina, porque essa coisa dela ter chorado e deles terem falado muito de estarem preocupados com a vulnerabilidade dela, isso ter aparecido já com certo destaque me preocupa. Tô com medo que ela saia muito cedo da competição por conta disso, isso tá me preocupando bastante. E, enfim, sobre a saída da Charlie, acho que infelizmente não dá pra dizer que foi injusto. Acho que ela fez por merecer, né? No sentido de que ela tava parecendo cansada, sabe? Tava meio que pedindo, entendeu? E nesse lip sync foi literalmente pedir pra sair, né? Não se mexer, não fazer o que ela fez, foi, né, não deixar a opção pra Ru, não tinha o que fazer, né? Então realmente não tinha o que ser feito além disso. E é bonitinho, né? A Charlie saindo, assim, ela até falando umas coisas engraçadas. Ah, a letra da Aja é tão bonitinha, achei que seria horrível. Ai, só usei esses 2 pares de sapato, ninguém se deu conta. Ai, tu vai vendo, né? Meio pouco. Ah, todos esses vestidos, não acredito que eu não usei. Ia fazer a Joan Rivers no Snatch Game. Se tu tivesse esforçado um pouco mais, teria ficado, sabe? E aí aquelas conversas, ai, older queen, older queen, older queen. Primeiro, amor, tá, sabe, tem queens de 60 anos, tem queens bem mais older do que tu, que não estão com essa vibe cansada e de desistência que tu tá, sabe? Então, cuidado, entendeu? Segundo, eu acho uma contraprodução, assim, contraproducente essa coisa de ficar se dizendo velha com 50 anos, entendeu? Acho que as únicas pessoas que podem se achar velhas com 50 anos é quem, entendeu, mora na rua, é craqueiro, ou trabalha no sertão, entendeu? Sabe? Comendo calango. Essas pessoas são velhas de fato com 50 anos, entendeu? Que não tem água em casa, sabe? Aí tá. Mas as pessoas em geral não estão no RuPaul's Drag Race, certo? Então, não sendo o caso, pare de se achar velho com 50 anos e pare de reproduzir essa bosta desse pensamento por aí, entendeu? Porque é uma merda de um pensamento, só serve para as pessoas se sentirem mal, entende? E assim, não é verdade, entende? Aí o que acontece? Tá tu lá, um derrotista, saindo do RuPaul's Drag Race muito antes do que precisava ter saído, né? Então é isso, gente. Digam o que vocês acharam. Vamos conversando durante a semana. Até semana que vem. Beijo, beijo. Tchau, tchau.